Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus, nós estamos mais uma vez na nossa ministração da aula da EBD e mais uma vez nós precisamos de fazer essa ministração usando o nosso plano B, porque infelizmente devido a um problema técnico, a gravação ao vivo não ficou com áudio muito bom e nós precisamos então retornar ao plano B aqui para poder não deixar os irmãos aí sem a nossa ministração, cujo objetivo é única e exclusivamente contribuir para que os irmãos tenham a melhor EBD. Eu sou o pastor Luiz Fabiano e nós estamos gravando essa aula aqui na Assembleia de Deus do Ministério do Valde Barros, em Ibirité, Minas Gerais. Pois bem, irmãos, nós estamos estudando sobre a vida do apóstolo Paulo, comentarista Elianai Cabral, e estamos tirando lições de vida a partir da vida do apóstolo Paulo. A nossa lição de amanhã e a lição número 6, Paulo no poder do Espírito. E eu acrescentaria, Paulo no poder do Espírito Santo. O nosso textuário diz assim: e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19 e o verso 6. A verdade prática diz assim: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. A nossa lição, a nossa leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 7, mas não leremos aqui para ganharmos tempo no vídeo, mas oriento aos professores que leiam todo o capítulo 19, o capítulo anterior 18 e o capítulo posterior 20, porque isso vai ajudar os irmãos a terem um melhor entendimento contextualizado da lição. Pois bem, vamos ao nosso primeiro tópico então da lição número 6, Paulo no poder do Espírito. Semana passada nós vimos que Paulo, ele propôs no seu coração pregar Jesus Cristo crucificado. Essa era a mensagem que ele iria pregar. E essa mensagem deveria ser pregada no poder do Espírito Santo. Então nós vamos ver, Paulo, ele vai entender que o Espírito Santo era o agente fundamental na vida e no ministério dele. Ele entendeu que a sua sabedoria, o seu conhecimento, toda a bagagem que ele tinha, não seria o suficiente para pregar a mensagem que ele propôs no coração, que era o Evangelho revelado por Jesus Cristo na vida dele, que era Cristo crucificado. Ele entendeu que o Espírito Santo era fundamental e em todo o seu ministério e em toda a sua vida vemos o Espírito Santo atuando na vida de Paulo. Vamos ver também a doutrina do Espírito Santo ensinada por Paulo. Paulo ele vai enfatizar o Espírito Santo ao longo das suas epístolas e vamos ver quais são as fontes que Paulo tinha para poder ensinar a igreja sobre o Espírito Santo. E vamos abordar também, baseado na experiência de os irmãos de Éfeso, que não tinham a experiência do batismo com o Espírito Santo, nós vamos então ver a importância do batismo no Espírito Santo na vida e no ministério do crente. Lembrando aos irmãos que vamos abordar esse assunto, batismo no Espírito Santo, a partir do entendimento assembleiano sobre este assunto. Então, não estou aqui abrindo espaço para discussão, para debate sobre o assunto, porque nós cremos assim. E temos aqui no campo deste assunto apenas diferenças teológicas em relação a outros que não acreditam assim. Então, iremos ministrar dentro do entendimento assembleiano acerca do batismo no Espírito Santo, que na verdade, no final das contas, não vai interferir na salvação de ninguém, são apenas entendimentos teológicos diferentes. Pois bem, vamos ao nosso primeiro tópico. No primeiro tópico, nós vamos abordar Paulo pregando a Cristo no poder do Espírito. Vamos ver a dinâmica de Paulo para pregar a Cristo. Nós aprendemos na lição passada que 3 dias após a sua conversão, Paulo ele já começou a pregar. E começou a pregar exatamente em Damasco, onde ele tinha ido para prender os cristãos. Então, ele começa a pregar, na verdade, movido pelo poder do Espírito Santo. Ele não foi movido por interesses, não foi movido por uma emoção, mas ele foi movido pelo poder do Espírito Santo. Em Atos 9, versículo 9, 17 ao 20, vamos ver ali Paulo, ali diante da oração de Ananias, ele recebe o poder do Espírito Santo.
Nós entendemos que ali naquele momento, quando a Bíblia fala que Paulo foi cheio do Espírito Santo, ele recebeu então ali o poder, o batismo do Espírito Santo, e a partir dali ele já estava pronto, ele se sentia pronto, já estava disposto para dar até a sua vida pelo Evangelho se fosse necessário. Então o poder do Espírito Santo movia Paulo de tal modo que Paulo não conseguia se aquietar. Ele queria pregar o Evangelho, ele queria revelar para as pessoas a experiência que ele teve. Tudo isso movido pelo Espírito Santo. E é impressionante porque o Espírito Santo, ele impulsionava Paulo a entender que ele não tinha outra missão, senão pregar Jesus crucificado. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer que eu não propus a falar com vocês outra coisa, a não ser anunciar Jesus crucificado. Então Paulo, ele propõe no seu coração, o Espírito Santo o impulsiona a entender, olha, a única coisa que eu tenho que fazer é pregar a Cristo crucificado. E era uma mensagem que ele só poderia pregar pelo poder do Espírito de Deus. Nós não vamos ler os versículos aqui, porque hoje estamos sem tempo para ler, mas eu quero convidar o professor a ler as citações que estão aparecendo para você aí em destaque. E algumas citações eu sei de cor, outras não. Então você leia as citações que estão aparecendo para você para confirmar aquilo que estamos dizendo. Então, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, ele vai dizer que, na parte B do versículo, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito de Deus. Então, Paulo, ele entendeu que ele só poderia pregar essa mensagem de Cristo crucificado pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder, movido pelo poder do Espírito Santo. E aí nós vamos ver que o caminho de Paulo para pregar a Cristo foi um caminho bastante interessante. Nós vamos ver que após a sua conversão, Paulo vai permanecer alguns dias em Damasco. É ali onde ele faz as suas primeiras pregações. Ele começa a pregar, na verdade, em Damasco. E em Damasco ele faz a sua primeira pregação, só que ele não foi bem recebido, não. Os judeus que moravam em Damasco desconfiaram da conversão de Paulo. Por quê? Porque Paulo estava indo para Damasco exatamente para prender os cristãos e levá-los à força, se fosse possível. Mas, de repente, agora aparece Paulo pregando a Cristo crucificado. Então, despertou desconfiança e eles começaram até a ameaçar a vida de Paulo. Então, nós observamos que Paulo, o que ele vai fazer? Você pode ver isso em Atos 9, 19 e 24. O que Paulo vai fazer, então, diante dessa situação? Ele vai movido pelo Espírito Santo, então, ele vai ser direcionado a ir para a Arábia. Isso está em Gálatas 1:17, né? Depois você lê, né? Que ele fala que ele não seguiu para Jerusalém, mas desceu para a Arábia. Ali na Arábia, no deserto da Arábia, ele passa um período aprendendo mais de Jesus Cristo ali, era o seu preparo espiritual, e ele retorna então para Jerusalém. Há uma controvérsia aí, há um questionamento em que alguns estão questionando o fato de estar na lição que Paulo passou 3 anos na Arábia. Olha, me fizeram esse questionamento e quando eu fui analisar assim detalhadamente o texto com a pontuação devida, realmente o texto não deixa bem claro que Paulo passou ali 3 anos na Arábia. A Bíblia não nos deixa bem claro sobre isso, não. Se você observar bem o versículo 17 e 18, você vai ver que ele desce para a Arábia, depois da Arábia ele retorna para Damasco, e aí o versículo 18 vai dizer que depois de 3 anos ele retorna para Jerusalém. Então o texto aqui não deixa bem claro se esses 3 anos foram passados na Arábia. Dá mais para entender que foi em Damasco. Então estão questionando essa questão aí de que ele teria ficado 3 anos em Damasco. Então eu prefiro usar o termo período. Então, na Arábia, eu prefiro usar o termo período. Então, eu digo que ele passa um período na Arábia, depois ele volta para Damasco e depois de 3 anos, então ele segue para Jerusalém. Mas o fato é que se ele passou 3 anos na Arábia ou não, e isso não vai alterar em nada o ministério de Paulo e muito menos também vai alterar a salvação de ninguém. Então, não pegue isso como um motivo para ficar discutindo na sua sala de aula, se algum aluno perguntar, para debate, para contenda, porque isso é uma questão tola. É uma questão tola da parte de alguns. Se apegue ao fato de que existiu um intervalo de 3 anos após a sua conversão.
E nesse intervalo de 3 anos, seja ele passado na Arábia ou não, ele aprendeu. Ele teve um preparo espiritual nesse intervalo dos 3 anos. O foco é esse intervalo de 3 anos aí, em que ele teve um preparo espiritual. O preparo intelectual já tinha, agora ele precisava do espiritual. E nesse intervalo de 3 anos, repito, ele teve esse preparo espiritual. Pois bem, então depois ele volta então para Damasco, e daí ele vai para Jerusalém. Gálatas 1,18 fala que ele vai subir para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele também não é bem recebido. Por quê? Porque para muitos lá ele era um renegado, ele era um traidor. Então ele não é bem recebido. E ali também começaram a ameaçar a vida de Paulo. E o que vai acontecer? Ele vai dizer que por revelação do Senhor, ele é orientado por Deus a sair de Jerusalém. Atos 22, 17 e 18. Ele vai dizer que por revelação, Deus orienta a sair de Jerusalém, porque eles não iriam receber a mensagem pregada por ele. Então, o que Paulo faz? Uma vez que não é bem recebido ali, ele então vai para a região da Síria e da Cilícia. Você pode ver aqui embaixo no mapa. Ele está na Arábia Saudita, ele retorna para Damasco, não é isso? De Damasco vai para Jerusalém, e de Jerusalém, então, ele não é bem recebido, ele vai lá para a região da Síria e da Cilícia. Isso está em Gálatas capítulo 21, e a Síria era a sua região natal, não é isso? Pois bem, aí passados muitos anos, em Gálatas 2 e 1, vai dizer que passados 14 anos, exatamente 14 anos, ele retorna para Jerusalém, agora sendo acompanhado por Barnabé e Tito. Nós não vamos entrar em detalhes históricos, porque senão o nosso vídeo aqui fica umas 3 horas. Mas você, professor, tem que ler o livro de Atos para poder, e as epístolas para poder entender essa sequência histórica. Então, depois de muitos anos ali, cerca de 14 anos, que ele estava já retirado, ele retorna para Jerusalém, agora acompanhado de Barnabé e de Tito. Quando chega em Jerusalém, ele vai dizer que ele subiu por revelação. Ou seja, ele não segue com Barnabé para Jerusalém para agradar Barnabé. Ele segue por revelação. Ele vai dizer isso em Gálatas 2, versículo 2, 9 e 10. Ele ali, quando chega a Jerusalém, ele expõe para os líderes da igreja ali a missão dele de pregar para os gentios. Ele expõe essa missão deles ali. Então, a partir dali, nós começamos a entender que Paulo ele vai ser reconhecido o seu ministério apostólico. E no capítulo 13, versículo 14 de Atos dos Apóstolos, nós vemos ali como se fosse a ordenação de Paulo para poder executar o seu ministério. E é quando começa as viagens missionárias dele. Então vamos analisar aqui as 2 primeiras viagens missionárias de Paulo. No capítulo 13, vemos que na reunião com a liderança ali, o Espírito Santo disse, olha, apartai-me Paulo e Barnabé para a obra que vos tenho chamado. Então ali é como se fosse a ordenação dele. Ele então, a partir daquele momento, Paulo e Barnabé são enviados na primeira viagem missionária. É lógico que antes disso Paulo estava realizando a obra, estava pregando o evangelho, estava fazendo a obra de Deus, mas sendo enviado como representante legal, como oficial da igreja, é a partir do capítulo 13. Aí começa a sua primeira viagem missionária, que vai do capítulo 13 ao capítulo 14. E nessa primeira viagem missionária, ela é feita com Paulo e Barnabé. Nessa primeira viagem missionária, João Marcos é levado como auxiliar. Aí você grava esse nome, porque esse rapaz vai dar um probleminha, vai ser pivô de uma confusão lá na frente entre Paulo e Barnabé. Nessa primeira viagem missionária, que você pode ver pelo mapa, nessas setas pretas, é o caminho que ele passou nessa primeira viagem missionária, é que vai acontecer aquela oposição do mágico Elimas, lembra? Do mágico Elimas que atrapalhava o procônsul ouvir o evangelho. Olha, professor, você tem que ler os capítulos para você contextualizar no que eu estou falando, porque eu não posso aqui ficar contando as histórias com detalhe. Então a gente pegou algumas coisas importantes que aconteceram nessa primeira viagem missionária empreendida por Paulo. Nessa primeira viagem missionária também, João Marcos se afasta do grupo de Paulo, por alguma razão que a Bíblia não revela. João Marcos se afasta do grupo de Paulo ali, abandona Paulo e Barnabé.
Nesta primeira viagem missionária, os gentios creem e os judeus ficam com ciúmes de Paulo, ao ponto de tramarem também, mais uma vez, contra o apóstolo Paulo. E nessa primeira viagem missionária, nessa trama dos judeus, é que tem o plano para apedrejamento de Paulo, para poder matar Paulo. E Paulo escapa de uma forma que você vai entender ao ler o capítulo 14. Então, esses são alguns fatos, né, evidentemente, que aconteceram na primeira viagem missionária de Paulo. Aí nós temos a segunda viagem missionária de Paulo, que está no capítulo 15 de Atos, a partir do versículo 40 e até todo o capítulo 18. No mapa, você pode ver aí o percurso que Paulo fez nessa segunda viagem missionária. E o que aconteceu de importante nessa segunda viagem missionária? Vamos lá. Primeiro, essa segunda viagem missionária é feita agora com Paulo e Silas. Por quê? Lembra de João Marcos? Quando chegou na segunda viagem missionária, Barnabé queria levar João Marcos. E Paulo disse o seguinte: olha, não vai levar não. Não vai porque João Marcos nos deu problema lá atrás. João Marcos nos abandonou na primeira viagem. Então ele não vai conosco. E começou a haver uma certa contenda entre Paulo e Barnabé acerca de levar ou não João Marcos. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E diz a Bíblia que houve uma contenda tal que Paulo e Barnabé se separaram. Paulo levou Silas com ele na segunda viagem missionária e Barnabé foi para outro canto. Mas o que é importante ressaltarmos aqui, e aqui já adiantamos uma aplicação prática, é que as nossas indiferenças, nossos desentendimentos não podem prejudicar a obra de Deus, a pregação do Evangelho. Paulo e Barnabé, apesar desse desentendimento, não permitiram que isso impedisse eles de pregar o Evangelho e de fazer a obra de Deus. Então, seja qual for o desentendimento que você tenha com alguém, você não pode deixar de realizar a obra porque você tem um desentendimento com a obra de Deus, não pode ser prejudicada. A pregação do Evangelho não pode parar por causa de picuinha, por causa de disse-me-disse, por causa de desentendimento. Não, a obra de Deus não pode ser prejudicada. E Paulo e Barnabé não permitiram que fosse. Pois bem, nessa segunda viagem missionária acontece a visão do jovem macedônico. É quando passa ali, Paulo tem aquela visão de um jovem da Macedônia que se põe em pé diante dele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ali Paulo entende que ele tinha que ir para a Macedônia. Nessa segunda viagem missionária também acontece aquele episódio da jovem adivinhadora. Aí estão as referências bíblicas para vocês, professores, conferir. E essa jovem tinha um espírito de adivinhação e ficava elogiando Paulo e Silas, e Paulo percebeu que por trás daquele elogio estava um espírito maligno. Paulo repreende aquele espírito, expulsa aquele espírito, e essa jovem passa a não adivinhar mais nada, dando prejuízo para aqueles que a usavam para poder ganhar dinheiro. É quando nessa mesma viagem acontece a prisão de Paulo e Silas. Paulo e Silas são presos por causa disso, Atos 16, 19 a 26. Nessa prisão, ali de Paulo e Silas, acontece também nessa segunda viagem missionária a conversão do carcereiro. Não vamos entrar em detalhe, porque senão o vídeo fica longo e você, professor, tem as referências para poder ler esses fatos. Acontece ali também a conversão do carcereiro. Nessa segunda viagem missionária também acontece o discurso de Paulo no Areópago sobre o Deus desconhecido. Quando ele chega, ele vê aquele altar e uma placa dizendo ao Deus desconhecido. Ele pega aquilo ali e faz uma das maiores pregações do seu ministério ali naquele Areópago. Então, esses são alguns fatos que aconteceram nessa segunda viagem missionária. Pois bem, quais são as aplicações práticas que nós podemos trazer para nós até esse momento aqui? Porque, primeiro, olha só, a experiência nos ensina que os novos convertidos, quando são movidos pelo Espírito Santo, eles enfrentam ameaças, enfrentam obstáculos, enfrentam desafios para anunciar o Evangelho e a sua experiência de fé. Foi assim comigo, com você. Quando você aceitou Jesus como Salvador e você teve a experiência da salvação, eu tenho certeza que você que foi movido pelo Espírito Santo para poder pregar, anunciar, você queria contar para todo mundo a experiência que você teve de salvação com Cristo, a alegria que você está sentindo, compartilhar isso com as outras pessoas. A experiência nos mostra isso. E assim que aconteceu com Paulo. Ele ficou tão movido pelo Espírito Santo que ele queria logo sair pregando, como saiu pregando, mas teve que passar por um aprendizado para aperfeiçoar o seu chamado e o seu ministério apostólico. Aprendemos também que a bagagem cultural, a bagagem religiosa e a bagagem secular
não são suficientes para se pregar o verdadeiro e pleno evangelho. Isso também não quer dizer que a pessoa não deve estudar, não deve fazer curso de teologia, não deve buscar conhecimento. Não, não é isso. É você entender que apenas isso não é suficiente para pregar o evangelho com poder. O que nos leva a pregar o evangelho com poder é o poder do Espírito Santo. E Paulo sabia muito bem disso. Paulo não se firmava na sua sabedoria, mas ele se firmava no poder do Espírito Santo. Então, você pode e deve buscar conhecimento, estudar, fazer curso de teologia, bacharelado. Meu querido, quanto mais conhecimento você tiver, é ótimo, mas você não pode confiar a pregação do Evangelho com poder, com graça, com unção, baseado na sua cultura religiosa e secular, ou conhecimento ou intelectualidade. Não. O que faz a diferença na pregação do Evangelho não é a nossa bagagem cultural, religiosa ou secular, mas é o poder do Espírito Santo. Então, antes de qualquer coisa, valorize o poder do Espírito Santo na sua vida. Não deixe de estudar, não deixe de fazer um curso, não deixe de buscar conhecimento. Não, não é isso. Mas é você entender que tudo isso não vale nada para pregar o Evangelho se você não tiver o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, você ser movido pelo Espírito Santo, você pode até pregar uma mensagem bonita, muito bem elaborada e até emocionante, mas sem resultados práticos de salvação. Paulo, ele não foi movido pelo seu conhecimento, não foi movido pela sua qualificação, não foi movido pela sua capacitação. Paulo foi movido pelo poder do Espírito Santo. Outra coisa que nós aprendemos é que a mensagem de Cristo, ela age no coração e na mente de um vocacionado por Deus como uma chama missionária que não se apaga. Quando a pessoa tem um chamado específico para o ministério, digamos, da evangelização, quando ele ouve o evangelho de Cristo, ele aceita Jesus, aquele evangelho arde no coração dele como uma chama que não quer se apagar. E ele quer pregar o evangelho. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Pois bem, meus queridos, assim nós chegamos ao final do nosso primeiro tópico, e é lógico que essas aplicações práticas aqui não se esgotam, e você, professor, terá também as suas aplicações práticas adicionadas a que nós já falamos aqui. Pois bem, vamos ao nosso segundo tópico, onde nós vamos ver o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Vamos ver qual era o ensino de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo e sobre o Espírito Santo em si. Nós vamos ver que em sua terceira viagem missionária, nós vamos ver que Paulo, ele vai chegar na cidade de Éfeso. E quando chega lá, ele encontra alguns seguidores de Cristo, alguns discípulos, que ainda não conheciam sobre o batismo no Espírito Santo. É a nossa leitura bíblica em classe, em Atos 19, de 1 ao 7. Então, eles tinham sido ensinados por Apolo, mas só no batismo de João. Eles conheciam o batismo de João, mas não tinham conhecimento do batismo do Espírito Santo. Então, nós observamos que Paulo, então, pergunta para eles, olha, em que vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles vão dizer, nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Então, eles tinham ouvido falar de Jesus, eles creram em Jesus, aceitaram Jesus, mas não tinham a experiência do Pentecoste, não tinham a experiência do poder do Espírito Santo. Então, o que Paulo vai fazer? Conforme a imagem sugere, Paulo vai impor as mãos sobre eles, vai orar por eles e, na sequência, esses irmãos são batizados no Espírito Santo. Lembrando que estamos ministrando dentro do entendimento teológico do credo assembleano. Eles são batizados no Espírito Santo. E aí vamos observar que Paulo, ao longo das suas epístolas, ele vai trazer uma doutrina da plenitude do Espírito Santo. Doutrina esta que é aclarada para esses irmãos e que é aclarada também para Apolo. Porque o que nós observamos, quem era Apolo? Olha, Apolo era um homem eloquente, era um homem cheio de fervor, certamente era um homem que tinha uma elevada formação acadêmica, era um homem que tinha um profundo conhecimento das Escrituras, você vai confirmar isso em Atos 18, 24 e 25. Então, era um homem que tinha um conhecimento, uma bagagem, não era um homem qualquer. Porém, e nós vamos observar que ele se torna um pregador de Cristo, mas ainda Apolo não havia experimentado o poder do Espírito Santo. Ele era eloquente,
tinha fervor, tinha conhecimento das Escrituras, com certeza tinha uma elevada formação acadêmica, mas ele não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Ele vai se tornar um discípulo de João Batista à distância. Ele crê na mensagem pregada por João Batista, tanto que ele faz discípulos em Éfeso ao pregar a palavra. Só que nós observamos que, porém, Apolo parecia não conhecer sobre o batismo no Espírito Santo para ensinar os seus discípulos, porque os seus discípulos que estavam ali, que eram os que Paulo agora estava atendendo eles não tinham conhecimento sobre a plenitude do Espírito Santo. Então, sugere para nós todo o contexto que Apolo também não conhecia e por isso também não ensinou sobre o poder, né, e a plenitude do Espírito Santo. Mais tarde, então, nós vamos ver que Áquila e Priscila, que são enviados para lá Éfeso, quando Áquila e Priscila chegam a Éfeso, eles vão até uma sinagoga e eles ali ouvem Apolo pregar. E quando eles ouvem Apolo pregar, eles observaram que Apolo precisava de mais instrução. Apesar do fervor, da eloquência, do conhecimento, faltava algo em Apolo. Atos 18, 26 vai dizer isso. E diz a palavra, então, que Áquila e Priscila, eles vão explicar com mais detalhe acerca do caminho do Senhor. Por quê? Porque eles perceberam que, apesar de toda a capacidade de eloquência, de conhecimento de Apolo, faltava algo nas pregações de Apolo. E o que faltava era o quê? Era exatamente o poder do Espírito Santo. Então, o que eles vão fazer? Conforme a imagem sugere, eles vão investir em Apolo e vão expor para Paulo com mais exatidão o caminho de Deus. Vão explicar com mais clareza para Apolo acerca do caminho de Deus. Então, esses ensinos recebidos, né, de Priscila e Áquila foram eficazes para a vida de Apolo. Foram eficazes também para os cristãos. E os cristãos em Éfeso passaram a ter plena confiança em Apolo. E quando Apolo ele expõe do seu coração o desejo de pregar a cidade de Acaia, os seguidores de Cristo ali em Éfeso, eles recomendam o Apolo aos discípulos de Acaia, como se fizesse uma carta de recomendação, apresentando o Apolo ali, tanto que eles confiavam ali na vida de Apolo. Então, depois dos ensinamentos que Apolo recebeu de Áquila e Priscila, expondo com mais exatidão o caminho de Deus, nós vamos ver que em Acaia, Apolo ele vai auxiliar muitos irmãos ali na pregação do Evangelho e vai debater com os judaizantes e vai provar pelas Escrituras que Cristo era o Messias prometido, esse era o Cristo crucificado. Pois bem, e o que nós aprendemos de aplicações práticas até esse presente momento da história? Então, o foco nesse segundo tópico, nós observamos que o foco é o batismo no Espírito Santo, é a plenitude, né, do poder do Espírito Santo, lembrando, dentro do entendimento assembleano. Então, o assunto nesse segundo tópico é o batismo do Espírito Santo. E baseado dentro desse contexto de Atos capítulo 19, em que Paulo, né, ele descobre que aqueles irmãos não tinham conhecimento dessa plenitude do poder do Espírito Santo, nós podemos aprender que, primeiro, o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder para testemunhar de Cristo. Em Atos 1:8, né, o próprio Jesus disse para os seus discípulos antes da sua ascensão: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para quê? Para serem minhas testemunhas. Então, o batismo do Espírito Santo tem um propósito. Qual o propósito? Revestir o crente de poder para testemunhar de Cristo. Por quê? Porque a pessoa batizada no Espírito Santo, ela tem uma coragem maior, ela tem uma coragem para enfrentar os desafios com mais força. Então, é um revestimento realmente de poder. Segunda coisa que aprendemos, que receber o Espírito Santo na conversão é diferente de receber o batismo no Espírito Santo. A Assembleia de Deus e a maioria dos pentecostais creem assim. 1 Coríntios 12 e 13 fala que nós somos batizados no mesmo Espírito, independente de judeus, gregos ou gentios. Por quê? Porque quando aceitamos Jesus como Salvador, nós recebemos o mesmo Espírito Santo que qualquer outro de outro país recebe. E esse mesmo Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo. Então, nós entendemos que
Receber o Espírito Santo na conversão é diferente de receber o batismo do Espírito Santo. Ou seja, quando aceitamos Jesus como Salvador, nós recebemos o Espírito Santo como companheiro, como consolador, como auxiliador, como aquele que vai estar em nós e com nós para nos ajudar na nossa caminhada. Mas o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, já é um revestimento de poder. No entendimento assembleano, então, é uma bênção à parte que Deus tem para aquele que crer, mas não unido, como uma coisa só na conversão. Outra coisa que nós aprendemos é que o batismo do Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Ou seja, a pessoa, quando aceita Jesus como Salvador, ela pode ser batizada no Espírito Santo ou não, mas a experiência da salvação é uma, a experiência do batismo do Espírito Santo é outra. Então, nós não cremos que a conversão ela já é o batismo do Espírito Santo. Agora, uma coisa precisamos entender, para receber o batismo no Espírito Santo, precisa ser salvo. Para receber o batismo do Espírito Santo, a pessoa tem que ser salva, tem que estar em Jesus. Não tem como ser batizado no Espírito Santo se não estiver em Cristo. Isso é bem claro, Isso é bem notório nas Escrituras. Esses discípulos lá de Éfeso já tinham recebido a Cristo, só não tinham recebido o batismo no Espírito Santo. O que estamos abordando aqui, você pode analisar que está de forma implícita inserida ali dentro desse texto de Atos 19, 1 ao 7. Terceiro ou quarto, o batismo no Espírito Santo é para todas as pessoas que se convertem a Jesus e creem, isso em todos os lugares e épocas. Mas isso não significa que todo crente será batizado no Espírito Santo. Ou seja, o batismo do Espírito Santo, nós cremos que ele é para todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador e que creem na atualidade do batismo do Espírito Santo. Então, cremos que é para os nossos dias, cremos que são atuais, mas isso não significa que todo crente será batizado no Espírito Santo. Existem pessoas que morreram dentro do entendimento assembleano, de ser o batismo do Espírito Santo distinto da conversão, e existem muitas pessoas que morreram sem ser batizadas do Espírito Santo. Perderam a salvação por causa disso? É óbvio que não. Porque o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para capacitar o crente para a pregação do Evangelho. Não é algo para garantir a salvação. A salvação é só em Cristo. Então, o que há aqui é apenas uma diferença teológica de entendimento. Aqueles que não creem no batismo no Espírito Santo para a atualidade, deixam de receber essa bênção, de desfrutar dessa bênção. Aqueles que creem, desfrutam dessas bênçãos. Mas daí a criar uma heresia, dizendo que aqueles que não são batizados no Espírito Santo não são salvos, isso não, de forma nenhuma. Porque a salvação é bem distinta e ela é somente em Cristo. E nem todo crente será batizado no Espírito Santo. Em Lucas 24, 49, vemos Jesus fazendo a promessa aos discípulos: ficai na cidade de Jerusalém. 1 Coríntios 15, versículo 6, Paulo fala que depois que Jesus ressuscitou, ele foi visto por mais de 500 irmãos. Aí alguns teólogos fazem uma conexão desses 500 que estariam presentes nessa promessa de Lucas 24, 49. Mas quando você chega em Atos 1, 14 e 15, você vai ver que os que estavam lá em Jerusalém eram cerca de 120 pessoas, ou seja, não eram os 500. Em Atos 2, o poder é derramado e não é derramado sobre todos. Então nós temos em Atos 2,39, Pedro dizendo: olha, a promessa diz respeito a vós, a vossos pais, vossos filhos, aos que estão longe e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, o batismo do Espírito Santo, cremos que é atual, é uma promessa para todo aquele que crê, aquele que não crê deixa de desfrutar dessa bênção, e nem todos serão batizados no Espírito Santo. Muitos morreram sem ser batizados no Espírito Santo. E muitos vão morrer sem ser batizados no Espírito Santo. Mas isso não é a garantia de salvação, porque a salvação é só em Cristo. E aí surge outro questionamento. Eu preciso então esperar ser batizado no Espírito Santo para pregar o Evangelho? Não, de forma nenhuma. A comissão de pregar o Evangelho é para todos, mas só que quando aquele que recebe o batismo no Espírito Santo, ele como eu disse lá atrás, ele tem uma força maior, ele tem uma coragem maior para pregar o Evangelho. Então o Evangelho ele pode e deve ser pregado por todos, independente se são batizados no Espírito Santo ou não. Mas o batismo do Espírito Santo é importante também para as nossas vidas na realização da obra de Deus. Pois bem, assim partimos para o nosso terceiro e último tópico,
Já que Paulo, ele acreditava no poder do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, quais eram as fontes de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo? Então vamos abordar as principais fontes de conhecimento de Paulo sobre o Espírito Santo. Vamos ver que a primeira fonte que Paulo tinha era exatamente o cânon do Antigo Testamento. Então, apesar da compreensão de Paulo sobre Deus ser monoteísta, e somos monoteístas, adoramos um só Deus, como todos os demais judeus eram, Paulo sabia perfeitamente que a doutrina da Trindade estava embutida na teologia do Antigo Testamento de forma implícita, de forma subjetiva e implícita. Por exemplo, na criação, como é que Deus fala? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No episódio da Torre de Babel, eia, desçamos e confundamos a língua dos homens. E etc. outras situações, mostrando que ali estava presente a Trindade, entre elas, evidentemente, quem? A pessoa do Espírito Santo. Então, pelo cânon do Antigo Testamento, Paulo sabia dessa presença do Espírito Santo no Antigo Testamento de modo implícito. Nós também podemos ver que o Espírito Santo, ele é mencionado no Antigo Testamento pelo menos 85 vezes. Então, e como? Com expressões diversas. A única vez que você vai encontrar o termo Espírito Santo mesmo, na Bíblia é é em Salmo 51, 11, quando desculpe, irmãos, quando Davi, ele está orando a Deus, arrependido pelo seu pecado, e ele fala o quê? Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo, presente no Antigo Testamento. Em Gênesis 6:3, Deus vai dizer, até quando contenderá o meu espírito? O espírito ali está com letra maiúscula, com o homem. Que espírito é esse? Se Deus está falando meu espírito, então evidentemente é o Espírito Santo. Isaías 61, versículo 1, temos lá, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Também espírito com letra maiúscula. Que espírito é esse? A pessoa do Espírito Santo. Então Paulo tinha essa fonte do cânon do Antigo Testamento que mostrava o Espírito Santo de modo implícito e subjetivo lá no Antigo Testamento, com expressões diversas e também em muitos episódios. Então isso tudo é mais do que suficiente para demonstrar o Espírito Santo no Antigo Testamento. E Paulo tinha esse conhecimento. Então essa foi a sua primeira fonte. A sua segunda fonte foi o evento do Pentecoste. Então aquela experiência vivida pelos apóstolos no dia do Pentecoste, que veio como cumprimento da profecia de Joel 2:28, foi uma experiência, e também da pregação de João Batista, foi uma experiência real, uma experiência testemunhada e vivida por muitos. Havia pessoas de várias nações lá que viram e testemunharam esse evento, esse derramar do Espírito Santo. Você lê Atos capítulo 2 que você vai ver isso. Então isso também, Paulo tinha conhecimento disso, então também essa era uma fonte dele de conhecimento acerca do ensino do Espírito Santo que ele vai passar para a igreja através das suas epístolas. Paulo também, ele tinha sua experiência pessoal, a própria experiência dele, lá em Atos capítulo 9, quando ele foi cheio do Espírito Santo ali, após a oração de Ananias, que ele é cheio do Espírito Santo também, foi uma experiência inegável que ele teve quanto à sua realidade e veracidade, ou seja, foi algo que ele viveu, que ele teve na sua vida. Então, o cânon do Antigo Testamento, o evento do Pentecoste, a sua experiência pessoal com o batismo no Espírito Santo, eram fontes de Paulo para poder trazer a doutrina do Espírito Santo para a igreja. Pois bem, irmãos, e ainda vamos ver Paulo trazendo esse ensino aos Efésios acerca do Espírito Santo lá em Atos capítulo 19, voltemos àquele evento lá. Então Paulo, ele era convicto das suas fontes, e convicto dessas fontes, o que Paulo faz? Ele vai ensinar aos Efésios sobre o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, porque ele viveu todo aquele poder, ele tinha aquela experiência. Então, quando Paulo ele vai ensinando sobre o batismo ao Espírito Santo àqueles irmãos lá de Éfeso, ele não estava desfazendo da mensagem pregada por João. João disse, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Paulo, quando prega essa mensagem, né, do batismo, do poder, né, da plenitude do Espírito para os irmãos de Éfeso, ele estava reforçando o feito do cumprimento dessa profecia na experiência do Pentecoste. Por isso que ele pergunta para os irmãos, em que vocês são batizados?
Eles vão responder, somos batizados no batismo de João. Então eles, catequizados ou evangelizados por Apolo, eles entenderam que o batismo de João era para arrependimento. Né? Foram convencidos, foram batizados no nome do Senhor Jesus, e na sequência ali da oração de Paulo, após explicar sobre a plenitude do Espírito Santo, eles são batizados no Espírito Santo, recebem a plenitude do Espírito Santo. E a partir daí, então, iniciou-se um grande avivamento ali na igreja de Éfeso, onde o evangelho era pregado com poder. Meus irmãos, qual é a aplicação prática que nós tiramos até aqui nesse último tópico? Primeiro, temos que abordar algo muito importante. Uma das fontes do apóstolo Paulo para a doutrina do Espírito Santo que ele ensina nas suas epístolas e aos irmãos de Éfeso é a sua experiência pessoal. Só que nós precisamos entender que experiência pessoal por si só não pode ser usada para criar uma doutrina bíblica. Paulo, ele não ensinou, Ele não ensinou sobre o Espírito Santo para a igreja baseado apenas em sua experiência pessoal, mas principalmente no cânon do Antigo Testamento, que é a palavra, e no evento do Pentecoste. Ele não se baseia apenas na sua experiência pessoal. E a sua experiência pessoal estava de acordo com a palavra, estava em concordância com a palavra. Mas o que precisa tomar cuidado é que experiência pessoal, ela não pode por si só usada sozinha para poder criar uma doutrina bíblica. Porque é a partir de experiências pessoais isoladas que surgiram as seitas, que surgiram as falsas doutrinas. Porque um anjo veio até mim e me revelou isso, O arcanjo Miguel veio até mim e revelou isso, o anjo Gabriel veio até mim e revelou isso. É dessa forma, de experiências pessoais isoladas, que surgiram as heresias, que surgiram as seitas que estão aí. Então, quando Paulo ensina sobre a doutrina do Espírito Santo, ele vai ensinar, não baseado na sua experiência pessoal isoladamente, mas baseada no cânon do Antigo Testamento, que é a palavra, e também no evento do Pentecoste. Então, cuidado, porque tem muitas pessoas abrindo igrejas, criando doutrinas a partir de experiências pessoais, isoladamente. E isso é muito perigoso. Segundo, e é bom nós enfatizarmos que o batismo do Espírito Santo, ele tem propósitos divinos e não humanos. A pessoa não é batizada no Espírito Santo para se tornar um popstar. A pessoa não é batizada com o Espírito Santo para se tornar mais santo que outras pessoas, mais crente, para se tornar agora eu sou um super crente, super espiritual. Não. O batismo no Espírito Santo não é para trazer para as pessoas fama, não. O batismo no Espírito Santo não é para transformar pessoas em ídolos. Não. O batismo no Espírito Santo tem propósitos divinos e não propósitos humanos. E qual é o propósito divino do batismo no Espírito Santo? Capacitar o crente com poder para a pregação do Evangelho. E por último, podemos dizer também que batismo nas águas é distinto do batismo no Espírito Santo. Algumas pessoas, quando são batizadas nas águas, ao serem tiradas das águas, recebem o batismo no Espírito Santo. Mas o batismo nas águas é uma coisa, o batismo no Espírito Santo é outra coisa. Pois bem, irmãos, assim chegamos ao final de mais uma lição da EBD, e a gente quer aqui pedir desculpa aos irmãos por algum barulho externo que os irmãos ouvirem na gravação, porque estamos gravando num ambiente onde não há um isolamento acústico. Isso acaba permitindo que alguns áudios externos, alguns sons externos saiam na gravação. Mas a gente faz isso para não deixar os irmãos sem a nossa ministração, porque eu entendo, que o meu papel, eu sempre publico lá no grupo do WhatsApp que nós criamos, que eu fui chamado para servir. E eu não poderia deixar os irmãos sem a ministração para complementar aí o subsídio, porque algumas coisas que não estão no subsídio, porque não cabem, eu comento aqui na ministração para poder complementar o subsídio. Então, que Deus abençoe os irmãos. E qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição para nós terminarmos? E a conclusão que eu fiz é uma conclusão de uma interrogação reflexiva. E a conclusão é: a pregação do Evangelho nos dias de hoje está sendo feita no poder e movido pelo Espírito Santo ou pelo homem buscando os seus próprios interesses? Faz essa pergunta da sua classe. Leva o seu aluno a refletir sobre tudo isso que nós aprendemos aqui.
Paulo, ele viveu o seu ministério no poder do Espírito Santo. Pregava o Evangelho, realizava a obra no poder do Espírito Santo. E a pergunta é, a pregação do Evangelho hoje está sendo feita, movida pelo poder e no Espírito Santo? Ou está sendo feita, movido por homens buscando seus próprios interesses? Que Deus tenha misericórdia de nós e que o Senhor possa abençoar cada professor, cada irmão que não é professor, mas gosta de aprender a palavra. E semana que vem estaremos aqui novamente em nome do Senhor Jesus. No próximo slide, nós temos aí o nosso contato. E você pode estar se inscrevendo em nosso canal e para que mais irmãos sejam abençoados. Se você deseja receber o nosso material que nós usamos aqui na ministração gratuitamente, material PDF Slides, basta você entrar em contato conosco pelo número e e-mail que está aí. E também nós criamos um grupo de WhatsApp. Nesse grupo nós temos umas 130 e poucas pessoas do Brasil inteiro, onde semanalmente eu envio para essas pessoas o material, né, gratuitamente. Se você quiser fazer parte desse grupo, no link desse vídeo vai ter um link, né, um link convite. Na descrição desse vídeo vai ter um link convite para o grupo. Você clica lá que você vai entrar diretamente. Se você tiver alguma dificuldade de entrar pelo link do convite, entre em contato com esse número que também é Zap e eu adiciono você ao grupo ali. É assim que Deus abençoe a sua vida, que tenhamos uma excelente escola dominical amanhã, na graça do Senhor Jesus. E lembre-se uma coisa, preguemos o Evangelho movido pelo poder do Espírito Santo e não movido pelos nossos próprios interesses. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus e até semana que vem, em nome do Senhor Jesus.